para alegrar esta presença do Senhor mais uma vez e servir ao Senhor Jesus. Nós vamos ouvir os irmãos da introdução.
Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé esta noite e vamos orar ao Senhor aqui neste culto. Os irmãos têm um pedido de oração, irmãos? Em nome de Jesus, esta noite. Como que é o seu nome? Marcos Paulo. Marcos, que Deus abençoe a sua vida por estar aqui nesta noite. Os irmãos estão felizes com o Pedro Marcos. Amém, irmãos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar e apresentando uns aos outros, orando também pelo nosso pastor, sempre o pastor Silas, pedindo a Deus graça por ele, pela sua família, pelos demais irmãos aqui nesta noite. Vamos orar pelo nosso colega Natan, para que Deus dê uma solução lá, em nome de Jesus. A família está procurando por ele, vamos orando para que Deus dê essa graça. Bem, e assim uns pelos outros orando. Querido Deus, graças te damos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em tua casa, Senhor Jesus, bendizendo, adorando o teu nome. O Senhor é bom, é maravilhoso, é misericordioso. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias, ó Pai. Nesta oração, juntamente, esse pedido especial é nosso Deus, querido pelo seu primo, ó Pai querido, vai ao encontro aonde ele está, Senhor Jesus, para que possa retornar para casa, a família possa ter o sossego, ó Pai, de ter, Senhor Jesus, ele ao seu lado, Senhor Jesus em seu lado, Senhor. Traz uma solução a este respeito. Abençoe também os teus filhos e filhas que entraram, Senhor, nessas portas nesta noite, para adorar o teu nome neste lugar. Bendizer ao Senhor neste culto, ó Pai querido. Entendemos aqui, Senhor, a programação para a obra missionária. Que o Senhor derrame as suas bênçãos, fale conosco de diversas formas, pelos louvores, pela palavra, pelas ministrações, ó Senhor. Que a tua bênção, Senhor, alcance cada vida. Querido Jesus, abençoe todos os teus servos. É o pedido que nós fazemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças ao Senhor Jesus, queridos. Nós vamos, com as crianças, adorar a Deus, louvar o Senhor Jesus, depois mostrar se reúne para adorar o Senhor logo após as nossas crianças. Então tá bom. Então, o Senhor tem uma participação especial. Então vamos à mocidade primeiro. Eu também. Felicidade. Bendito ao Senhor.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a cara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel da flor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a cara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel da flor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior como a glória. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito O grupo de louvor vai aqui louvar o Senhor. Depois do grupo de louvor, nós vamos ter a apresentação de missões, aqui do trabalho de missões nesta noite, que nós aqui realizamos todo o segundo domingo. Qual é a sua oração? Vamos ouvir a apresentação. Glória a Deus, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres, né? Estamos na casa do Senhor, adorando e exaltando, né? Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Hoje é culto de missões, né? O louvor que a gente vai estar louvando.
deixa eu te usar, né? O Senhor quer nos usar naquilo que Ele nos chamou, né? Então, que possamos estar de prontidão para que Deus possa nos usar para ganhar almas para o Senhor lá fora, né? É um louvor conhecido, contamos com os irmãos para que a gente venha adorar em conjunto, né? Glórias a Deus, aleluia.
colocar em pé, vamos orar. Nós depois vamos preparar essa comunicação. Os irmãos vão aqui preparar, estão preparando, deixar pronto, para depois estarem aqui apresentando nesta noite. Querido Deus e Pai, louvamos ao Senhor porque tem nos ajudado, tem nos abençoado. O Senhor tem falado conosco, Pai, através da adoração de cada grupo que nesta noite, diante de Ti que tem se apresentado para oferecer o melhor ao nosso Deus, digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, pedimos a cooperação do Teu Espírito Santo para assim fazer esse trabalho em Seu nome, Jesus querido. Ó Deus, querido, que tudo concorra para Teu louvor. É o pedido nessa noite, desde agora e para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Marcos, se quiser vir na sua frente, você chega mais para cá, os bancos. Desce também os meninos também. Aleluia, glória a Deus. Saudou a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Irmãos, foi incumbido de a gente fazer uma apresentação sobre missões. Missões só tem três formas de você fazer missões: indo, contribuindo e orando. E nós vamos mostrar um pequeno vídeo do trabalho feito deste ministério, Vale das Estúdios, Nibeira, em Moçambique. Aqui vai dar apresentações. Eu creio que essa foto aqui é um vídeo, é da primeira igreja que foi fundada ali. Aqui vai mostrar um pouco daquilo que nós fazemos. Se nós contribuímos, vai chegar muito além. Se nós oramos, vai chegar mais além ainda. Se nós não pode ir, nós pode contribuir, nós pode orar. Aqui é uma forma de mostrar o trabalho feito pelo Ministério Vale do Estúdio. Às vezes muita gente fica com medo de ofertar quando fala de missões, de contribuir. Aqui mostra a realidade do povo. Aqui é dar a foto aqui, mas mostra a realidade do povo, na onde não tinha esperança. O Moçambique Beira, eu estava pesquisando, ele está entre 50 dos países mais difíceis de pregar o Evangelho. Então as pessoas, você vê a simplicidade. Hoje nós vivemos num conforto e nós não vemos adorar o Senhor. Hoje através dos missionários, através do pastor Everson Tobias, da sua esposa Gisela, onde Deus enviou ele para levar ali a palavra do Senhor e um pouco de esperança para este povo. Através do fundador, pastor presidente Sebastião Alves. Então, nosso saudoso pastor Sebastião. Então, é um vídeo de 2 minutos. Era só para vocês, a igreja, lembrar o que é missão. Às vezes nós estamos na zona de conforto, aí uma pessoa sai tão distante para levar a preciosa semente, que é a palavra do Senhor. Essas crianças são uma sementinha preciosa de Deus, né? É um projeto que eles têm lá na África. Que alegria, né, irmãos? Ver uma criança com rosto anti-tristeza. Hoje você vai olhar no rosto de uma criança dessa, ver a alegria estampada no rosto.
sai da escola teológica. Essa é a esposa do pastor. Esse do meio aí, o pastor Edson Tobias. Esses outros irmãos que vai descer as águas. Ele é um vídeo bem bastante curtinho, tem mais, se os irmãos quiserem acompanhar, tem no YouTube, no Facebook, aí o trabalho da igreja, missão, fala da virtude. Esse é um pequeno vídeo que nós mostrou para nós comentar o que é missão. Tem outros vídeos aí, outros lugares que ele passa com a canoa no meio do mar ou no rio, um lugar muito difícil de acesso para levar a palavra de Deus. E quando nós temos a liberdade de poder falar do amor de Deus, nós recusamos falar desse grande amor. Então, quando os nossos irmãos lá fora, os missionários, que passam por diversidade, passam por luta, porque você chegar num lugar desse aí não é fácil, não, irmãos. Aqui, aparentemente, nos vídeos está tudo maravilha, mas só Deus sabe como eles enfrentaram para chegar até ali. O quanto eles enfrentam as barreiras para poder levar a palavra de Deus. Eu também quero falar aqui dos 10 países, está entre 10 países mais difíceis de ser cristão. Num 10 países mais difíceis de ser cristão. E no ranking está a Coreia do Norte. Não sei se os irmãos já viram, a Coreia do Norte, não sei se foi em 2019, eles prenderam sua família por possuir uma Bíblia em casa. Prendeu uma criança de 2 anos, prisão perpétua, por possuir uma Bíblia. E hoje nós temos uma Bíblia em casa, às vezes nós fazemos vista grossa para poder ler a palavra de Deus. Então a Coreia do Norte é um dos países no primeiro ranking, um dos países mais difíceis de levar a palavra e mais difícil ainda, porque os cristãos são os perseguidos e são mortos, são torturados, são assassinados por causa do Evangelho. E nós, se nós for refletir para nós temos um conforto imenso, a liberdade imensa de falar do grande amor de Deus. Hoje, e no Brasil está chegando isso também, já algumas coisas estão sendo proibidas. E muitos estão fazendo vista grossa. Então a Coreia do Norte está entre os 10 países mais difíceis de pregar o Evangelho. Mais difícil. Então são cristãos torturados. As mulheres são violentadas sexualmente. Então são coisas horríveis que acontecem. Então hoje, quando nós falamos de missão, você vê que nós temos liberdade de sair na rua. Lá nesse país, na Coreia do Norte, você não pode andar com a Bíblia na fora. Lá para ser cristão, não precisa falar que é evangélico, não. Qualquer um que possui uma Bíblia é considerado cristão, é perseguido e é morto. Então, a Coreia do Norte, ela possui aproximadamente 25 milhões e 405 mil habitantes. Dessas quantidades de pessoas, 300 mil que são cristãos. Nem na metade, né? Nem na metade. É tão difícil levar a palavra. Também na Afeganistão, 34 milhões de habitantes. Aí não tem aqui, não, eu falei aqui, mas aqui fala 34 milhões de habitantes. Mas não tem um número significativo de cristão ali. Então são esses países, é difícil acesso a levar a palavra. Os cristãos são mortos, são torturados. Como antigamente, quando o povo de Deus ia pregar o Evangelho, eles jogaram numa jaula de leões para ser devorado vivo. Então esse povo é real o que está acontecendo no mundo. Isso é real. E não vai demorar a chegar aqui no Brasil, não. Não vai demorar, não.
Se nós não ficar ligados, dobrar o joelho e clamar a Deus por essa nação, não vai demorar a chegar aqui não. Hoje nós temos um livro. Abrir para sair na rua, com a Bíblia, você falar que Cristo ama, nós falar que é cristão. Agora nesse país não. Esse país, se souber que é cristão, é pego, é assassinado, é morto, é torturado. Tem lugar aí que põe a família lá com fome, trabalha sem fome, de uma forma cruel. É cruel. Isso é cruel. Então a Afeganistão está em segundo lugar. Somália, de 14.320.000 habitantes, também não tem número definido de cristãos. Então são um país difícil acesso de falar do amor, de ter pelo menos uma Bíblia. Esses são difíceis. E hoje você possui a Bíblia em casa, livre acesso, você lê a hora que você quiser. Não tem perigo de alguém chegar lá te proibir. E às vezes nós ficamos na zona de conforto, não quer ler a palavra de Deus. Às vezes tem vergonha de sair na rua com a Bíblia. Quando nesses países tem gente morrendo por amor ao Evangelho, entregando a vida por amor de levar a palavra de Deus. Então a Somália está em terceiro lugar. Sudão, 42.166.000 habitantes. Então 1.996.000 de cristãos. Você vê, menos da metade. Você vê, é difícil o acesso levar a palavra de Deus. E quantos estão tentando levar a palavra e perdendo a vida por amor ao Evangelho? Por amor, o trabalho da obra que ele cumpriu o ídolo de Jesus, proclamar o Evangelho. Então tem gente morrendo para anunciar a Jesus. Então o Sudão está em quarto lugar. Em quinto, Paquistão, 196.744.000 habitantes. 3.938.000 que são cristãos. Você vê que vai ter carinho. Tão difícil que é de levar a palavra. Então os cristãos são perseguidos. O sexto, Eritreia, população de 5.482.000, 2.741.000 são cristãos. Quer dizer, menos da metade da população. Então, quer dizer, o governo é radical sobre o cristianismo. É radical. Porque eles consideram o cristianismo uma ameaça. Então é proibido entrar nesses países para falar de Jesus. É proibido você chegar lá, falar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. É proibido. Lá não tem essa liberdade que nós temos que hoje sair na rua para anunciar o Evangelho. E às vezes, até da minha parte, eu sou muito falho nisso. Às vezes matando o evangelismo, vai 2, 3. E quando lá tem gente morrendo para tentar levar a palavra para aquele necessitado. Em sétimo, Líbia, população de 6.409.000, 41 milhões que são cristãos. Quanto mais afundando o país, parece que mais dificuldade vai ter. Tem oitavo lugar, Iraque, com a população de aproximadamente de 38.654.258 milhões que são cristãos. Em nome, e lembre, população de 28.120.000, não tem um determinado quanto cristão há necessidade. Ou pode ser a metade, ou pode ser menos ainda. Se nesses outros decaindo, considera que nesses países são mais difíceis ainda. Agora o décimo está Irã, com 80.945.046 pessoas, habitantes que moram ali. São 800
que são cristãos. 800 milhões que são cristãos. Quer dizer, menos da metade, irmãos. E hoje, tem mais países aqui, mais difícil ainda. Eu peguei alguns dos 10. Os 10 piores lugares de fazer o evangelismo. Então, se nós pegar os 50 países, Moçambique está no meio desses 50 países. Então, o mais difícil de pregar o reino dos céus. Então, se nós vemos, olhando para esses irmãos, quantos estão perdendo a vida, entregando a vida para falar do amor de Deus. Missão, às vezes vai ser uma missão, eu quero ir. Às vezes missão, nem todo foi chamado para ir, mas tem missão, do jeito que nós fazemos missão, é contribuindo e orando. Apresentando, orando para esses países, para esses missionários, não só para o lado da virtude, mas todos os missionários que sabem levar a palavra de Deus, têm feito a batalha também. Então aqui alguns países nós mostramos, falamos aqui, só para o irmão ver a dificuldade. Quando lá muitos morrendo por amor, por evangelho, e nós aqui retraímos por falta de buscar alguém lá fora. Às vezes, tem uns vídeos de Moçambique que eu estava vendo, que as crianças, hoje você senta num banco desse aqui, ó. Aqui eu mostrei os vídeos lá, mas tem outros vídeos que mostram as crianças sentam no chão, todo mundo no chão, para ouvir a palavra de Deus. E agora, irmão, o pior é que eles adoram de corpo e alma, de coração. Você vê, você tem um banco, tem um conforto, tem um tempo desse, às vezes, deixa de vir para a igreja. Às vezes aqui foi só uma pequena amostra do trabalho, o que é missão. Desse ministério, de fora do outro ministério também, levando a palavra de Deus. Vamos fazer missão. Seja indo, contribuindo e orando. Que há muita necessidade. Porque no Brasil vai chegar isso também. Tem alguns, já tem lei aí, mas já tem vigor. Já tem lei, já tem vigor. Tem parte da Bíblia, dependendo de você falar, vai preso. Agora, por tempo, em Pernambuco, foi um pastor lá preso porque falou do homossexualismo. Pregou contra o sexualismo. E foi preso porque foi tido como homofóbico. Então, quer dizer, já está entrando essa lei já no Brasil. E você, por enquanto, não está proibindo a Bíblia, mas começa desse jeito. Aí cortando alguns trechos, para nós acordar que nós queremos fazer a obra de Deus, vai ser de pedir sair na rua para evangelizar. Aí nós vamos sentir saudade desse tempo. Vamos acordar, vamos despertar para a obra do Senhor. Porque quando ele está mostrando aqui, porque Jesus já está voltando, né? Porque isso é tudo a cumprimento da palavra de Deus, né? Que muitos lhe terão agora. Muitos serão odiados por causa do nome do Senhor. Então, muitos estão sendo odiados, muitos estão sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos por causa do amor do Evangelho. Então, está aqui só a pequena demonstração um pouco de missões. Então, vamos falar de missão. Vamos ajudar da nossa maneira, contribuindo, orando, indo quem pode ir, vai, faça a obra do Senhor, mas faça por amor, não por obrigação. Porque por obrigação as coisas não fluem, mas quando nós fazemos por amor, as almas se rendem bem para a casa de Deus. Então, as irmãs vão louvar ao Senhor com hinos, com um tema de missões. Glória a Deus. Saudamos irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos adorar o Senhor Jesus com esse hino, amém? E é como o irmão Sadraque falou, né? Missões nós fazemos de várias formas. Nós muitas vezes aqui neste momento não podemos ir, mas nós podemos orar, nós podemos contribuir, amém? Posso
a Deus, irmãos, por esse bom trabalho, realizando cada vez os irmãos através da Secretaria de Missões estão procurando trazer mais informação aos irmãos. E hoje a era digital é isso mesmo, você vê online, ao vivo, aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito da obra de missões. Uma coisa é certa, a Bíblia diz, e o Senhor já declarou isso nos dias que estava aqui: é necessário que eu faça a obra enquanto é dia. A noite vem quando não se pode mais trabalhar. Nós temos que fazer enquanto é dia. O que é dia? Enquanto é oportuno, enquanto é acessível, enquanto você tem a liberdade de realizar cultos. Ontem fizemos um culto aqui de manhã, aqui, assim, na porta da igreja, pessoas ouvindo, levando, pegando o evangelho. Depois da noite, lá na casa do nosso irmão Daniel e a irmã Sônia, pessoas ouvindo, recebendo folhetos. Na sexta-feira, lá na casa da irmã Maria. Enquanto é tempo, enquanto há oportunidade, temos que evangelizar, temos que pregar a palavra, temos que fazer a nossa parte, mas entender que com tudo isso que já foi dito aqui, nós estamos vivendo o tempo do fim. E o tempo do fim é o que? É onde será de alguma forma a perseguição maior, né? De tudo que foi dito, é lógico que muito bem explanado pelo nosso irmão Sadraque dessa forma, mas nós olhamos que a perseguição está aí. Ele fala da Nigéria, só na Nigéria 3.500 pessoas morreram, cristãos. 3.500 e alguma coisa, eu falo pouco assim, mas é uns 3.500 irmãos morreram de 2019 a 2021, com o último relatório. Então você imagina um país onde o sofrimento é extremo. A China está aí todos os dias divulgando, só em 2019 a 2021, 3 mil templos fechados. E você vai percebendo as perseguições. Moçambique é um país onde nosso ministério, através do pastor Sebastião, né, você vê, na verdade, a África, hoje tem uma foto do nosso pastor, recuperado pela inteligência artificial, de 1993, no país estava todo. Então, esse lado, pela misericórdia de Deus, mas, particularmente, o nosso missionário, o pastor Everson, foi enviado, né, o pastor Silas, que hoje é o nosso pastor presidente, foi enviado pelo pastor Sebastião para ir lá dar posse ao nosso irmão, está livre se pregando, na já em 94, foi para a irmã Cleusa, hoje que é nosso missionário, hoje está de volta já ao Brasil, mas depois passaram 4 anos, levou por isso o pastor Everson, hoje com as irmãs de céu, e graças ao Senhor, essa obra de missões continua funcionando lá na África, graças ao Senhor, através do que? A igreja que ora, a igreja que vai e a igreja que contribui. Graças ao Senhor por isso. E glórias ao Senhor. Tem uma camiseta que nós temos em casa, que foi um dos projetos, né, de missões, tanto para o Malawi, que é o país mais pobre do mundo praticamente. Malawi estaria encostado a Moçambique, não é um país pobríssimo, mas está lá, graças ao Senhor Jesus. Deus tem abençoado. Também estamos na África, ali através de Moçambique, e aí em outros lugares. O pastor agora esteve aqui na Bahia, a gente fala fora, mas esteve aqui na Bahia 10 dias aproximadamente, acompanhando a obra no sertão nordestino aqui da Bahia, e a igreja fazendo tudo através do que? Daquilo que vocês oram, daquilo que vocês contribuem, e assim através da Secretaria de Missões, que é centralizada na nossa sede em São Paulo, enviando e abençoando essas obras, abençoando esses trabalhos. Então tenha certeza, nós investimos no lugar certo. Tudo que fazemos, ofertamos, é uma semente, e a semente precisa sendo semeada e sendo regrado, ela cresce, e Deus dá o crescimento. E tudo é feito. Tem a Bolívia, onde também está lá o nosso pastor, o canal do pastor lá, que está na Bolívia. Nós temos lá o nosso pastor na Bolívia, e ele também está pregando lá o Evangelho. O pastor Mário, né? E está lá anunciando também. Então tudo isso é feito, irmãos, com muita seriedade, e o nome do Senhor sendo agradecido, mas entendendo que nós não estamos longe disso. Moçambique, o relatório foram 100 pessoas que morreram, apenas missionários, obreiros, morreram, cristãos morreram de 2019 a 2020 por perseguição, além das situações adversas que tem da malária e tantas outras coisas, mas esse como perseguição cristã, e isso ocorrendo no mundo.
por conta de alguém que está pregando o Evangelho. E nós precisamos fazer a nossa parte. Eu vou convidar a orquestra para tocar Pequenino 65. Vocês toquem o Senhor ainda aqui em 65 e nós vamos contribuir enquanto eles louvam, enquanto eles tocam o estilo 65 da harpa cristã. Nós vamos contribuir para o reino do Senhor, e essa oferta é totalmente destinada a missões. Quem tem os seus dízimos, aí você tem o seu envelope de dízimo. Quem precisa contribuir através do Pix, conversa com o nosso irmão, ele tem aí essa forma de você contribuir pelo Pix para missões e para também os seus dízimos, e assim tudo sendo feito para a glória e para a honra do nome do Senhor. Quem pode, tiver aquele envelope de missões, vai dentro do envelope, fica melhor identificado, mas quem também trouxe o dízimo, tem um envelope de dízimo, e assim Deus recompensará a todos. Hino 65 da harpa. Damos graças ao Senhor por estes relatórios, agradecemos ao Senhor com Patrícia, agradecemos a irmã que representando a Jaqueline, que cooperaram, para o bom trabalho aqui realizado. Nós somos felizes pelo Emílio, eu não apresentei no início, mas que Deus abençoe a sua vida também por estar conosco nesta noite. Meus irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra, aqui nesta noite, a meditação da igreja, que diz aqui no livro do profeta Isaías, por favor, e o livro do profeta Isaías, o capítulo de número 53, o capítulo de número 53, nós vemos sempre na ceia, né? Nós sempre que quando estamos na ceia, mas eu quero ler o versículo primeiro que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A palavra de Deus só tem valia quando nós damos crédito, quando nós de verdade assumimos ela para nós como a fonte de todo o poder. Por isso, quando nós entendemos a palavra do Senhor e a ouvimos, a Bíblia diz, é como aquela semente que caiu sobre a boa terra.
E a Bíblia diz que quando a semente ela cai sobre a boa terra, ela frutifica 100, 60 e 30 por 1. A Bíblia diz que quando a boa semente cai sobre a boa terra, aquela terra absorve aquela semente e então ela frutifica, porque ela foi recebida com prazer, ela foi recebida com alegria, ela foi recebida com gozo, e então tudo que é feito com alegria, gozo e prazer dá fruto. Quando o versículo provérbio, quando o profeta estava aqui falando sobre essa mensagem, ele estava falando sobre Jesus, ele estava falando do sofrimento, daquilo que o próprio Cristo haveria de passar, que Jesus viria ao mundo, aleluia, que Jesus viria ao mundo não em berço esplêndido como muitos esperavam. Jesus não viria em uma carruagem de ouro recebida pelo grande rei, mesmo sendo ele o grande rei, mesmo ele sendo o Senhor de toda a face, de toda a terra. Mas Jesus, quando veio ao mundo, a Bíblia diz que cederam a ele, a sua mãe e ao seu pai, um lugar, uma estrebaria, um lugar pobre, onde se colocavam os coxos para os animais. Ali estava Jesus, aleluia, o rei do mundo, o rei de toda a terra, vindo a um lugar mais pobre, porque a cidade de Belém estava ali contagiada com muitas pessoas, recebendo para um grande censo, e então não tinha lugar para o Cristo, para o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, ser abrigado. Jesus esteve num lugar mais pobre, talvez que nenhum de nós, se fosse no dia de hoje, não escolheríamos aquele lugar. Talvez se você está me desprezando, ou talvez você não está entendendo, eu não posso ir nascer no lugar que está mais separado. Mas Jesus ali nasceu, e isso, quando olhavam para ele, como pode o pai deste menino, porque José não era o pai físico de Jesus. Jesus, Maria, a concepção dela foi pelo Espírito de Deus, foi o Espírito do Senhor que o envolveu ao seu corpo, de maneira que a virtude de Deus, a virtude do poder Altíssimo, fez com que nascesse ali, fosse aquela criança, o Filho do Altíssimo. Quando ele nasce, mas porém José assume a paternidade de Jesus como um pai, de uma forma de adoção. E então você dessa forma entendendo, porque Deus assim o fez, trabalhando tanto para que Maria concebesse, como para que José recebesse a Maria como a sua esposa e não temesse, porque aquele que estava no ventre era filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Mas porém a Bíblia diz que ele cresceu numa cidade que ainda foi muito mais pobre, uma cidade chamada a cidade de Nazaré. E todas as vezes que quando falavam sobre Jesus, e quando alguém dizia sobre o que Jesus fazia, do que Jesus falava, principalmente como profeta, eles consultavam a história, consultavam o passado e falavam: veja bem, rapaz, que de Nazaré nunca saiu nenhum profeta. Não pode ver sim o profeta Jesus ser um profeta, porque olha a cidade onde ele cresceu, olha a cidade onde ele veio. Mas porém tudo isso era algo que o inimigo cegava o entendimento das pessoas, olhando muitas vezes aonde foi que Jesus nasceu, de que família que Jesus veio, e muitas vezes olhando para o passado e não recebendo a palavra. Muitas vezes a Bíblia também diz, colocando a palavra do Senhor, que eles, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que tinham conhecimento, não acreditavam em Jesus, não criam no Senhor, olhavam para ele e via: veja como este homem, filho de um carpinteiro, porque José era um carpinteiro, era alguém com artesão, trabalhando com as suas madeiras e assim por diante na carpintaria, e olhavam assim: como pode esse ser o filho de Deus se ele é filho de um carpinteiro? Não acreditavam na mensagem, porque olhavam para as condições físicas, humanas e talvez regionais aonde Jesus estava, e muitas vezes não acreditavam na palavra do Senhor. Um dia Jesus questionou a cidade de Cafarnaum e olhou para aquela cidade e falou: Cafarnaum, que mata os seus profetas,
outro assim, e outro assim, um pouco, dois, parece que dois estavam ali um pouco mais distante, mas ali a maioria dos seus discípulos ali da Galileia, homens assim, iletrados, homens muitas vezes de famílias pobres, homens que trabalhavam no ramo muitas vezes da pescaria, como era a maior parte, e quando olhavam assim, nós não sabemos diferenciar Jesus de Pedro, não sabemos diferenciar Jesus de Tiago, não sabemos diferenciar Jesus de João. Ele parece como quem está no meio da multidão, ele não parece como um rei, ele não parece como um poderoso, mas uma coisa era certa, a Bíblia diz que quando Jesus abria a sua boca e começava a falar, a multidão era compungida, a multidão era edificada, e até mesmo aqueles que eram mandados para prender Jesus não prendiam, e quando voltavam para o sacerdote, quando voltavam para os seus autoridades, diziam: vocês não prenderam Jesus? Não, porque ninguém nunca nos falou com a autoridade que Jesus tem. Ele fala como quem tem autoridade, porque a palavra de Jesus tem poder, a palavra de Jesus tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, irmão, que nós estamos aqui, vocês estão aqui nessa noite, nenhum de nós ficaríamos aqui 1h30 assentados se não fosse a autoridade que há no nome de Jesus, a autoridade que há na palavra do Senhor. E quando nós cremos no Senhor Jesus, a palavra flui dentro do nosso interior, e a Bíblia diz que a palavra entra e ela faz como um rio, ela faz como uma fonte que jorra para a vida eterna. A palavra do Senhor tem poder. A Bíblia diz ainda no versículo de número 3 do capítulo 53, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os homens não faziam de Jesus caso algum. Quando prenderam e levaram para ser crucificado, antes dele ser crucificado, ele foi levado até o sumo sacerdote Caifás. E quando viram assim, mandaram que agora o açoitasse, mandaram que agora celebrasse ele para ser batizado. E quando eles estavam ali levando Jesus para ser batizado, batiam no seu rosto: diga, profetiza quem foi que te bateu. Profetiza, bate aí, o senhor não é profeta? Bate aí, bate no, dá um murro no rosto de Jesus e dizia: profetiza quem foi que te deu um soco. Eles não faziam caso algum de Jesus. A Bíblia diz que pegaram então uma coroa, e não pegaram uma coroa de ouro esplendorosa. Mas você, se é um rei, você está dizendo que ele é um rei? Um rei precisa ter coroa. Foi lá, ele disse que pegaram, teceram uma coroa de espinho com grandes cravos e colocaram sobre a cabeça dele. Mas não pegaram e colocaram encostado na sua cabeça. Pegaram o caniço e começaram a bater para que afundasse na sua fronte, de maneira dizendo: se é rei, precisa ter coroa. Mas tudo isso não honrando a Jesus, mas honrando o Senhor. E de maneira que fizeram tudo isso porque não faziam de
iam acreditar que tinham fraquezas, iam acreditar que tinham falhas, e muito mais acreditar que um homem como o filho de Maria e José poderia, por alguma coisa, perdoar os pecados e dizer ainda que era filho de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, bendito é o nome do Senhor, no versículo 10, todavia ao Senhor agradou o moinho. Todavia a Deus o Senhor agradou o moinho, fazendo-o enfermar. Mas tem uma coisa, quando a alma dele se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou a Deus, agradou ao Pai, fazendo que Cristo, o seu Filho Jesus, fosse a cruz, fosse crucificado, fosse desprezado, fosse humilhado, fosse, aleluia, rejeitado, fosse insultado, fosse cuspido, porque diz a Bíblia, e cuspido no rosto de Jesus, aleluia, cuspido no rosto do Senhor, humilhado de tal forma que até aquela esponja que colocaram na boca quando disse tenho sede, não era uma esponja, molhada com uma água filtrada como nós temos aqui, mas com aquilo que os homens usavam para limpar talvez os seus sanitários que estavam publicamente, mas pegaram aquilo que tem sede, olha a água que nós temos para você. Os homens têm uma água impura, mas Jesus tem uma água verdadeira. Jesus tem uma água que purifica o coração do homem. Então vai ser tudo aquilo que o fizeram para ele com maltratos, com desprezo. Mas tem uma coisa, irmão, a Bíblia diz que havia um soldado romano, um soldado que estava ali para testificar a morte, para testificar, aleluia, o verdadeiro óbito dos crucificados. A Bíblia diz que ao lado de Jesus, à direita e à esquerda, haviam dois ladrões e salteadores. A Bíblia diz que aqueles homens entendiam, um deles pelo menos entendia, porque ele falou assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse que está aqui no nosso meio, ele não tem pecado algum, ele não merece estar aqui na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a palavra de Jesus para aquele homem foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória ao Senhor. A Bíblia diz que aquele soldado que estava lá na cruz, testificando o óbito dos crucificados, ao cair da tarde, a Bíblia diz que então houve grandes trevas, houve então uma grande escuridão. A Bíblia diz que a terra tremeu. Não é o pastor que está falando, não. A Bíblia diz a terra tremeu. Aleluia. A Bíblia diz que o véu que estava lá no templo não tinha mais a arca lá dentro, não. Mas a Bíblia diz que aquele véu que cobria o lugar santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia diz, aleluia. E quando então houve aquele tremor e houve aquela escuridão, o soldado que estava ali junto, lá observando a crucificação daqueles homens, olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente este é o Filho de Deus, porque Deus, aleluia, havia permitido um grande tremor, Deus havia permitido uma grande escuridão, cumprindo-se então a palavra do Senhor quando Jesus entregou o seu Espírito. Mas tudo isso aconteceu para que o nome de Jesus fosse glorificado, o nome de Jesus fosse exaltado. A Bíblia diz que aquele soldado, vendo tudo aquilo, ao final da tarde, tinha que terminar aquela sessão. Então ele foi na direita, e então esse agora eles quebravam o joelho daqueles que estavam crucificados para que morresse de asfixiação. Eles então pegam o vestido do ladrão que está à direita, ali as suas pernas, vai aquele que está à esquerda de Jesus, também quebra as suas pernas. Mas quando olhou para Jesus, mas esse não precisa quebrar, ele já morreu, ele já entregou a vida, ele já suspirou, mas não fazer uma coisa, ele pegou a sua lança e a Bíblia diz que ainda furou o lado de Jesus. Ele ainda furou o lado de Jesus, e diz a Bíblia que saiu então ali água e sangue.
mensagem do Evangelho. O que nós temos que fazer todos os dias é dizer: Senhor, eu creio na sua palavra, eu creio que ela é real, ela é verdadeira, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor tem poder, eu guardo ela no meu coração. O salmista disse: eu escondi a minha tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, o inimigo não tem vez na nossa vida. Ele até tenta, ele até procura, ele até ruge, ele até cerca, mas não consegue vencer, porque a palavra que é Cristo, ela está no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. O povo de Deus escolhidos lá no Antigo Testamento, que era Israel, eles sofreram porque não deram crédito à palavra, porque não creram, por isso passaram de cativeiro em cativeiro, sofrimento em sofrimento, até se desfazer, até quase como nação se desfizeram, dispersaram, porque não creram. Mas sabe por que a igreja ainda permanece de pé? Porque a igreja crê no Evangelho, a igreja crê na palavra do Senhor, a igreja crê em Cristo. É isso que nos sustenta, que nos faz, talvez no domingo desse, lá no Brasil, nós recorrência um feriado como esse, poder estar longe, mas eu estou curtindo a vida, mas nós estamos aqui porque cremos na palavra do Senhor, e é isso que sustenta a nossa vida, e é essa garantia, porque a Bíblia diz: credes em Deus. No capítulo 14 do Evangelho de João, credes em Deus, mas Jesus falou: credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Quando ele foi à cruz, Jesus preparou um lugar para todos nós, preparou uma morada, meu Maria, aleluia, para cada um de nós, preparou para cada um de vocês que aceitaram a Cristo. Vocês têm uma morada lá no céu, um lugar, a Bíblia diz, aonde Cristo, o Senhor, preparou para nós, na casa do Pai. E ele disse: mas eu voltarei outra vez para buscar a minha igreja, para que aonde eu estou estejais vós também. Aleluia. É essa a esperança que nós temos, a esperança de um dia estar com Cristo, a esperança de um dia morar com o Senhor, e só vai entrar lá quem deu crédito à pregação, quem acreditou na palavra de Deus. Seja este um conselho para nós, para você que está aqui nessa noite, aqueles que estão acompanhando também, aleluia. O conselho: creia na palavra de Deus, e então a salvação é garantida. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos colocar de pé nesta noite. Eu quero convidá-los a se colocar de pé para o encerramento desse trabalho, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui vieram nesta noite participar